Som. 1, 2. Som. Amém. Graças e paz. Louvado e adorado seja, Senhor, teu santo nome, Pai. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua presença, Deus. Glórias, glórias te damos, Pai amado. Chegamos diante do teu altar para dizer, Senhor, que estamos, Senhor, rendidos a ti, Pai amado, prostrados, Deus, porque nós desejamos, Senhor, fazer a tua vontade, Pai, sermos obedientes à tua palavra, Senhor. Por isso te pedimos, Deus amado, que tu venhas, Senhor, receber toda a glória e toda a honra, Senhor, porque estamos aqui para cultuar a ti, ó Deus. Que o Senhor possa visitar, Senhor amado, os nossos corações. Paizinho bendito, libera, Senhor, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Senhor, as tuas bênçãos, Senhor. Aquilo que tu tens, Pai, para cada um de nós, Senhor. Oh, Senhor, que possamos ser a cada dia mais humildes, Senhor, mais simples, Pai, e mais gratos a ti, ó Deus. Nós te pedimos, Deus, nos abençoa nessa noite. Abençoa, Senhor, esse culto, Pai. Que possamos, Senhor, sair daqui, ó Pai, melhores do que quando entramos, Deus. Abençoa os teus filhos, Senhor, que têm tido a vontade de estar neste lugar, Senhor, mas não têm tido forças, Pai amado. Sabemos, Senhor, que a nossa força vem de ti. Senhor, conduza, Pai amado, os teus filhos. Conduzam, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Que eles despertem, Senhor, o desejo de estar na tua presença, Senhor. Aqueles, Pai, que em algum momento, Senhor, estiverem, Senhor, assistindo essa transmissão, Pai, que possam ser abençoados com a tua presença, Senhor, com a tua visita, Pai. Que sejam agraciados por ti, ó Deus. Que sejam constrangidos, Pai amado. Se arrependam, Senhor, e se voltem para ti, ó Deus. É a nossa oração, Pai amado. E a nossa gratidão, Senhor, a ti. Em nome de Jesus. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos
dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, Senhor. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Te desejamos, Jesus. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Santo és tu, Jesus. Senhor. Oh Deus, te aguardamos, Senhor. Desejamos muito nos encontrar face a face contigo, Senhor. Glórias, glórias a ti, ó Pai. Mais de ti. Enche esse lugar com a tua presença, Pai. Mais de ti. Queremos ser cheios com teu Santo Espírito. Menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. E ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de Todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Oh Deus, nos ajuda, Pai. Precisamos ser diminuídos, Pai, para que o Senhor cresça em nós, para que o Senhor ganhe todo o espaço, Deus. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Glórias, glórias a ti, ó Pai.
pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre, tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de nós. Estamos firmados em Cristo para sempre, temos a luz em nós. Não há muralhas que ficarão de pé diante de nós. Estamos firmados em Cristo para sempre, temos a luz em nós. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Aleluia, Senhor. Pela fé, Senhor, Glórias só a pela ti, ó fé, Pai. Jesus. Glórias a ti, Senhor. Oh Deus, nos aquece, Senhor. Esvaziar de mim, me transbordar de ti. Os meus dias viverei. Queria ler com os irmãos Provérbios 11, 25, que diz o seguinte: o generoso prospera, quem revigora outros será revigorado. Amém? Nós estamos no nosso momento de oferta, de trazer a oferta e os dízimos à casa do Senhor, e que nós possamos lembrar disso. O generoso prospera. Amém, irmãos? Nós vamos fazer agora o período da oferta. Você vai conversar com o Senhor, pedir a Ele que fale com você. Separe aquilo que você tem para entregar na presença do Senhor. Nós já vamos orar. Rei dos céus, estou aqui. Prostrado, Rei dos céus, estou aqui. Prostrado, de joelhos aos pés da cruz.
posso ir além. O melhor lugar pra se estar é aos teus pés, de joelhos aos pés da cruz. Posso ir além. O melhor lugar pra se estar é aos teus pés. Já vi o seu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, com fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, com fogo vem e me envolve. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Pai. Tu és vitorioso, Pai. E sabemos que em ti, ó Deus, somos vitoriosos também, ó Pai. Nesse momento, Deus, que trazemos, Pai, diante do teu altar as tuas ofertas, Senhor. Eu abençoo em nome de Jesus a cada um dos ofertantes e a cada oferta trazida, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, cumprir, Pai, a tua palavra na vida dos teus filhos, Deus, na vida dos dizimistas e ofertantes, Pai amado. Que haja abundância, Senhor, que haja fartura, Deus amado, que haja prosperidade, Deus, em nome de Jesus. Amém. Já vi o seu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, com fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui. Nunca desistiu, com fogo vem e me envolve. Vitorioso és, vitorioso és, Jesus. Vitorioso és, vitorioso és, Jesus. Vitorioso és. Aleluia, Deus. Vitorioso és, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Glórias, glórias a ti, Senhor. Te damos graças, Pai. Te louvamos, Senhor. Te adoramos, Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Pai. Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Aleluia, Jesus.
Senhor, em nome de Jesus, estende a tua mão agora sobre a vida da minha esposa, a pastora Geise, Senhor. Que ela possa, Senhor, ser alvo do teu amor agora. Que ela possa entregar o teu recado, Senhor. Que ela seja cheia da tua presença. Que ela fale aquilo que tu precisas que seja falado nessa noite, Senhor. E não aquilo que ela quer, Senhor, mas que seja a tua vontade que prevaleça, Pai. Unge a tua filha, abençoa nessa hora. Nós abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra em Salmo 139, do 7 ao 12. Amém? É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Amém? Podem se sentar. É maravilhoso ouvir isso, não é? Mas ao mesmo tempo, em mim vem muito temor. Não sei se vocês conseguem sentir a mesma coisa. Oh, que Deus tremendo que nós servimos. Que Pai maravilhoso. É impossível nos escondermos dele. Ele vai lá na divisão da alma com o espírito, na junção da medula. É tremendo demais. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nos apaixonamos por Ele. Mas será que de fato nós temos a dimensão do que é isso? Desse poder, dessa onipresença, dessa onisciência de Deus na nossa vida? Eu queria que a gente fosse lá para o livro de Jonas. Que a gente lesse ou um pouquinho desse livro, ou o livro todo. Vamos ver o que o Espírito Santo tem. Mas lá no capítulo 1 de Jonas, o Senhor dá uma incumbência a ele. Vamos ver o que diz lá. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Nós vamos ler do 1 ao 3. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Aí a gente lê e fala assim: é sério isso? Jonas não era qualquer um. Jonas conhecia Deus.
como assim ele fugiu de Deus? Como assim ele tentou se esconder do Senhor? Ah, irmãos, quantas vezes, né, nós fazemos isso? Nós tentamos fugir e nos esconder da face de Deus. E aí eu penso, né, qual é a intenção? Nínive era uma cidade de um povo terrível. Se vocês depois quiserem pesquisar, eles torturavam, matavam assim, sem a menor pena. Eles arrancavam a pele da pessoa viva. Vocês imaginam o que é isso? Isso é só um exemplo. Era um povo mau, era um povo perverso, era um povo que judiava mesmo daqueles que eles pegavam, que capturavam, especialmente, né, do povo de Deus. Jonas deve, né, ter concluído alguma coisa. Eu não vou para lá, não vou. Eu vou pegar a minha malinha, vou para um outro canto e ponto final. O que ele pensou a princípio? Vou colocar o meu pé lá e não vai sobrar nada de mim? Talvez. Ou aquele lugar não merece nem que eu passe. Próximo. Irmãos, mas uma coisa é clara. Se Deus fala, o nosso papel como cristão, como filho, é obedecer. O que Jonas fez ali foi um ato de rebeldia. Ele decidiu simplesmente fugir. É como um pai, uma mãe que dá uma ordem, que dá uma direção para o filho, e o filho simplesmente ignora e faz o que bem entender. O que é isso para um pai? Não existe pecado maior que Deus abomina mais do que o pecado de rebeldia. Porque Deus olha para a pessoa e vê Satanás agindo. Satanás se rebelou no céu. Deus tinha criado Satanás. Na verdade não era Satanás, era um querubim da sua guarda, com muita graciosidade, com muita beleza, com muita sabedoria. E ele simplesmente vendo, né, os anjos ali ao redor dele, se sentindo também importante, achou que podia definir, conduzir os seus passos. E ele não só se rebelou, como levou com ele 1/3 dos anjos, a rebeldia. E o Senhor, ele não suporta a rebeldia. Ele não suporta a desobediência. E Jonas ali foi rebelde. Jonas simplesmente ignorou o que Deus tinha falado e resolveu agir pela sua própria vontade. Quando nós recebemos a Cristo e entregamos a nossa vida, nós declaramos a Jesus que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Às vezes nós nos esquecemos disso e ficamos só com a parte do Salvador e nos tornamos presunçosos. Talvez Jonas estivesse ali com muita presunção. Eu conheço a Deus, Deus fala comigo, estou ali, juntinho dele. Sou tão bom quanto. Posso também tomar as minhas decisões. Né? Sou muito melhor do que essa gente aí, do que esse povo perverso que mata. Né? Olha a questão aí de apontar para o outro. Né? Eles não merecem que eu vá. Só que eu estou fazendo né, hipoteticamente, pensando o que Jonas pode ter pensado para desobedecer a Deus. Né? Ou não vou correr risco. Enfim, não vale a pena. Para que eu vou anunciar alguma coisa? Eles lá vão querer saber de Deus. Mata logo todo mundo e eu sigo o caminho e vou cuidar de quem está sendo abençoado, de quem está fazendo bem. Não sei, alguma coisa desse tipo passou pela cabeça de Jonas, que nesse momento aqui não é descrito. É interessante, a gente vai ler mais à frente e vai ver como a desobediência a Deus coloca em risco não só a nossa vida, como a vida daqueles que estão à nossa volta.
É muito sério. Você com a responsabilidade que você tem. Irmãos, quando nós dissemos para Jesus, Senhor, eu sou teu, Ele nos alista no exército dele. E Ele conta conosco, Ele conta com cada um de nós para fazer a obra dele. E Ele vai delegar a cada um de nós uma missão. E nós não podemos virar as costas para Deus. Infelizmente, muitas vezes nós viramos. E as consequências são drásticas. As consequências são ruins. Vamos ler lá a partir do versículo 4 até o 13. Jonas, então, ele chega ali no porto e está saindo um barco. Ele fala assim, ó que beleza, está dando tudo certo. Vou para Tarsis, então. Nem sempre, irmãos, a providência ela é da parte de Deus. Porque se nós erramos uma ordenança, se nós quebramos um princípio, nem sempre as coisas que acontecem a partir daí são providências de Deus. Elas podem ser providências de Satanás, para nos enganar e para nos fortalecer na nossa rebeldia. Nós precisamos estar atentos a isso, porque ele pegou a malinha dele para ir, mas chegou lá, já mal intencionado, coincidentemente tem um navio indo para outro canto. Então ele entra. Então a partir do 4 diz assim, o Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse. Levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossa vida. Fazer uma paradinha aqui. Está vendo como é importante você se identificar e se definir? Eles ali já tinham orado para os deuses estranhos e não tinham obtido nenhum sucesso. Então eles recorrem a um homem e falam, ora para o teu Deus. Na hora da aflição dos outros, daquele que você já pregou, ou daquele que você dá o testemunho, ou daquele que te conhece, ele vai saber a quem recorrer. E nós precisamos estar atentos a isso. Mas qual será a nossa resposta para eles? Nós vamos dizer, não, eu estou fugindo do meu Deus, vai pedir para outro? No 7 diz assim, então a tripulação tirou sorte para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Jonas respondeu, sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus que faz o mar e a terra. Forma estranha de adorar, né, irmãos? Desobedecendo. Olha que coisa interessante. E no entendimento do Jonas, estava tudo bem. Ele estava lá embaixo, tranquilo, dormindo. Ele não tinha entendido a gravidade de não obedecer ao Senhor. Estava dormindo lá. Ele simplesmente poderia morrer e matar todos aqueles que estavam com ele. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe, o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Olha a autoridade da igreja, irmãos. Eles não definiram por conta deles o que eles deveriam fazer. Eles reconheceram a autoridade que aquele homem tinha, o poderio do Deus que ele servia, e perguntaram para ele o que nós temos que fazer para essa tempestade passar. Mesmo ele ainda já tendo declarado, né, antes de se apresentar, que ele estava fugindo da presença de Deus, ainda assim, o mundo reconhece a autoridade que você tem. Irmãos, a questão acontece no mundo sobrenatural. Isso é algo que naturalmente acontece.
a igreja tem autoridade. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará à presença de Deus. Isso não quer dizer que vai acontecer, que todas as pessoas vão dobrar e vão se render. Mas vai ter um momento, quando Jesus vier para o juízo, onde não vai ter mais jeito, e todos reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Mas é interessante nós percebermos que quando algo acontece, eles recorrem sempre à igreja, respeitando e entendendo a autoridade que eu e você temos. Nós precisamos honrar a Deus, porque o Senhor nos honra. E muitas vezes nós abrimos mão disso, quando nós não respeitamos os princípios do Senhor. Jonas respondeu: joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Aqui ele começou a ter um pouquinho de consciência, né, do que estava acontecendo. E viu que não tinha jeito. Ele teria que responder pelo ato dele. O pecado, ele tem consequência. A desobediência tem consequência. E ele precisava arcar com isso. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra. Mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: olha como a coisa voltou, se voltou, né? Como a coisa virou de ponta cabeça. Aqueles homens ali não viram que os deuses deles sequer existiam ou teriam alguma força quando o Senhor decide alguma coisa. E eles próprios clamaram ao Senhor. Lá em Salmo 51, 17. Marcos, pode abrir, por favor? Depois nós vamos voltar para Jonas, tá? Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Um coração contrito quer dizer afligido. Existe aí, né, pela provação, a gente entra num estágio, né, de arrependimento do pecado, motivado pelo amor do Senhor. O que aconteceu ali naquela hora? Aqueles homens foram movidos a buscar ao Senhor. E o Senhor viu verdade naqueles corações. É importante nós entendermos isso, irmãos. Quando nós nos voltamos para o Senhor com sinceridade, entendendo o amor de Jesus por cada um de nós e reconhecendo isso, o Senhor, ele enxerga o arrependimento e ele se volta para nós. E aí eles falaram, continuando o 14: ó Senhor, não nos deixes morrer por causa deste homem e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, Tu sabes os motivos por que enviaste esta tempestade sobre ele. Olha que interessante que eles ainda tentaram continuar com a embarcação, tentaram remar mais forte. Eles queriam salvar a vida daquele homem, né? A gente percebe que eram homens bons. Mas infelizmente, não é pelas boas obras, não é porque você é moralmente correto que você alcança a salvação. A salvação é pela graça. A salvação é por meio de Jesus. Só por meio do reconhecimento da vida de Jesus é que nós alcançamos a salvação. Pelo reconhecimento do sacrifício dele. Só entendendo o grande amor de Deus por nós é que nós vamos alcançar a salvação, quando nós nos rendemos a ele. Aqueles homens, apesar de
tentarem salvar Jonas, eles viram que não seria possível. Mas eles também entendiam uma outra situação, que quando nós somos responsáveis, quando alguém morre na nossa responsabilidade, se nós podíamos fazer algo para evitar e não fazemos, a culpa de sangue daquela vida cai sobre nós. Quanta responsabilidade, né, irmão? Irmã, muitas vezes a gente pensa, né? Ah, não vou falar para ele não vou pregar para essa pessoa não. Deixa essa pessoa seguir o caminho dela, tá bem lá na religião dela, tá feliz, né? Deixa para lá. Irmãos, não é isso que a palavra nos diz para fazer. Nós precisamos pregar em tempo e fora de tempo, para que não sejamos culpados pela morte dessa pessoa. Talvez nós sejamos a única pessoa que eles vão ter contato para entender o projeto da salvação na vida deles. Então nós não podemos deixar para depois, nós não podemos deixar passar desapercebido. Toda vida importa. Amém, irmãos? Toda vida realmente importa. Não é demagogia, não é politicagem, não é o que o mundo às vezes, né, interpreta, que é a vida só aqui nesse mundo, só aqui nessa terra. Toda vida importa. Não importa o nível de crueldade que essa pessoa já tenha praticado. Essa pessoa, ela é alvo do amor de Deus, assim como eu e você. Então nós precisamos cumprir a palavra de Deus e pregar em tempo, em fora de tempo. Infelizmente, Jesus diz que o mundo odiou a ele e vai nos odiar também, porque somos nós que apresentamos o pecado ao mundo, somos nós que apresentamos o pecado para cada uma dessas pessoas que estão vivendo fora da palavra de Deus. E, infelizmente, não são todos que vão abrir o coração para o Senhor, não são todos que vão entender o nosso amor pela vida deles. Mas nós temos que fazer a nossa parte, para que a culpa de sangue não caia sobre as nossas vidas. E aí no 15 diz assim: depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. Glória a Deus, irmãos. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será sempre o mesmo. Ele não despreza um coração contrito. Não despreza. Ele viu ali a necessidade daqueles homens. Ele percebeu que eles, de fato, se arrependeram e reconheceram o senhorio de Deus. Da mesma forma, Ele age hoje. E aqueles homens foram gratos. Aqueles homens viveram o milagre e firmaram um compromisso de servi-lo. Firmaram um compromisso de servir a Deus. Ali o próprio Deus agiu por intermédio daquelas vidas. E hoje, quem age por intermédio das vidas que estão aqui? Não sou eu, não é você. Nós simplesmente somos usados para falar. Se não pregarmos, como irão crer? O pastor falou esses dias pregando aqui. Se não anunciarmos, eles crerão em quê? Se não pregarmos, como eles vão se converter? Então o Senhor nos usa. Nós somos vaso e vasos de barro. Não adianta achar que temos glória, porque a glória é do Senhor. Mas o que nós podemos buscar a cada dia mais é sermos cheios do Espírito Santo. Mas é difícil nos enchermos, permanecermos cheios, se nós temos rachaduras, se nós nos deixamos quebrar a cada instante. Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me faz vaso novo, Senhor. Me quebra, Pai, e me faz de novo, porque um vaso rachado não está funcionando. Eu não estou surtindo o efeito que o Senhor espera que eu tenha. É isso que é importante vocês perguntarem: Senhor, eu estou surtindo o efeito daquilo que o Senhor tem para mim, Senhor? Eu tenho sido a bênção que a Tua palavra
Diz que eu vou ser, Senhor. Porque eu tenho certeza, irmãos, que o erro não está na palavra, o erro não está em Deus, mas o erro está em nós. O erro está em mim. Quando eu olho para o outro e julgo, às vezes a gente julga pela aparência, às vezes a gente julga por uma frase que ouviu, sem conhecer, sem estar ali junto, sem estar convivendo. É tão fácil a gente lançar os julgamentos, mas o Senhor já nos ensinou que nós não podemos fazer isso. O Senhor já nos ensinou que nós precisamos tirar a trave que está do olho, para que a gente possa enxergar melhor. Porque a gente fica muito preocupado com o cisco no olho do outro, e a gente condena, e a gente aponta, a gente acusa, a gente já dá até a sentença. O Senhor não está preocupado com isso. O Senhor está preocupado que nós venhamos a obedecê-lo, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Jonas ali, ele foi jogado ao mar. Irmãos, imagine a aflição desse homem. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de tomar um caldo ou um caixote. Não sei como é que se chama. Eu gosto muito de mar, eu gosto de água, eu amo todo lugar que tem água. Eu tenho que entrar. Mas coisa horrível você se sentir sufocado. Né? Por qualquer momento, em qualquer situação, por poucos segundos que seja. É muita aflição. Mas Jonas foi jogado ao mar em meio a uma tempestade. Vocês acham que foi igual esses desenhos que a gente vê para criança? Jonas caiu, veio o peixe, engoliu, ele ficou ali na barriguinha vazia do peixe e tudo bem? Diz aqui no versículo 17, o Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. E aí eu quero ler com vocês a oração que Jonas fez, que mostra um pouco da angústia que ele passou. E isso que me moveu a ler ali Salmos no início, né? Pode alguém fugir de Deus? Jonas acho que experimentou um pouco disso. E aí diz assim no capítulo 2. Então de dentro do peixe Jonas orou ao Senhor seu Deus e disse: em minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos e tu me ouviste. Irmãos, ele praticamente perdeu a vida dele. Gritei da terra dos mortos e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançastes e afundei até o coração do mar. Ele não ficou ali boiando não, irmãos. Ele desceu. Ele foi até o fundo. Vocês imaginam a pressão na cabeça desse homem? As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. Então eu disse, tu me expulsaste de tua presença. E no entanto, olharei de novo para teu santo templo. No original em hebraico diz... ou algum dia olharei de novo para teu santo templo? Ele já tinha dúvida se ele ia escapar. Ele estava ali praticamente morto. Afundei debaixo das ondas e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Ele não só sofreu o afogamento como o enforcamento. Afundei até os alicerces dos montes, fiquei preso na terra, cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me Amém. Da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor, e minha oração subiu a ti em teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti, com cânticos de gratidão, e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Amém, irmãos? Mas não para por aí. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. O Senhor também não quis muita conversa não, né? Esse é o capítulo 3.
Imagina a situação. Desculpa, eu não li o 10. Então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas da praia. Aí, fazer uma piadinha boba. Sujeitinho de gesta, hein? Nem o peixe aguentou ficar com ele na barriga. Botou para fora, vomitou. E por que eu falo isso? Pelo que aconteceu depois. O Senhor então levanta, né? Jonas sai da barriga do peixe, ele é vomitado. Imagina a situação de um homem que ficou dentro da barriga de um peixe 3 dias. Esse peixe tem o mesmo ácido, né? Que é para corroer ali toda a comida, tudo aquilo que é ingerido. Ele ficou ali dentro. Talvez nessa situação que ele tenha se livrado das algas e de tudo aquilo que estava sobre ele. Não sei, sou eu que estou falando. Não entendo muito de ciência. Não entendo praticamente nada. Mas o importante é que ele foi posto para fora do peixe com vida. E aí o Senhor falou: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Aí dessa vez Jonas obedeceu. Ainda bem, né, irmãos? Depois dessa, se ele não obedece, essa lição ele aprendeu. É melhor obedecer do que sacrificar. Dessa vez Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive. Uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. Interessante que no hebraico diz assim: uma grande cidade para Deus. Irmãos, isso é tremendo. Quem somos nós para julgar o amor de Deus pelo outro? Não, o outro não é digno. Deus olha para essa cidade e diz: uma grande cidade para mim. Era necessário 3 dias para percorrê-lo. Mas eu entendo que era uma grande cidade para Deus. Não em simplesmente espaço, em território. E aí nós vemos o que vai acontecer depois que Jonas anuncia a situação. É muito interessante, irmãos, porque quando Deus fala aqui, pois vi como seu povo é perverso. Foi a mesma frase que Deus falou lá com Abraão quando disse que ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão pediu, se tiver apenas 50 justos, 10 justos, tá bom, Abraão, se tiver, eu não vou destruir. Procura, se tiver, eu não vou destruir. Aqui ele fala a mesma coisa. Talvez Jonas até tivesse pensado mesmo: eu vou lá para aqui, ele vai destruir mesmo. Vou ficar gritando feito louco, ninguém vai me responder, e eu ainda estou arriscado a morrer. Não vou, e ponto final. Mas olha o que acontece. No dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus, e desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Irmãos, todos na cidade, de pessoas perversas, de pessoas gananciosas, de pessoas que torturavam, de pessoas que matavam de forma que não dá nem para imaginar. Depois, se os irmãos quiserem, pesquise a cidade de Nínive nos tempos de Jonas. O que acontecia ali, as atrocidades. Todos se rasgaram, todos creram no que Jonas tinha dito. Isso é bom demais, isso é maravilhoso demais. Olha que coração sensível. Talvez estivesse simplesmente faltando alguém que pregasse, faltando alguém que dissesse: ei, Deus está olhando para vocês. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre um monte de cinzas. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade. Ele fez um decreto, irmãos: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber coisa alguma. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Senhor, gente,
Irmãos, isso é tremendo. Todos, o rei criou um decreto. Quem sabe Deus não vai se sensibilizar e vai deixar a nossa cidade, voltar atrás e não nos destruir. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu, como havia ameaçado. É muito interessante, porque apesar de Jonas, quando nós comparamos com Jesus, ser totalmente o oposto nas suas atitudes, a gente percebe aqui a obra da redenção do Senhor. No Antigo Testamento, não tem outro momento que isso aconteceu, que houve esse arrependimento, que as pessoas entenderam como eram perversas e abriram mão daquilo que estavam fazendo, deixaram de ser violentas, se dobraram, se curvaram diante de Deus. E Deus, então, tem misericórdia deles. Houve um arrependimento, houve um pedido de perdão, e o Senhor teve misericórdia deles. Aí o nosso Jonas, não vou brincar mais, porque ele é ungido do Senhor, né? A gente não deve brincar com os ungidos do Senhor. Isso tudo, lá no capítulo 4, isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Irmãos, dá para entender isso? Ele presenciar a misericórdia de Deus, a benevolência de Deus, ele que tinha sido abençoado com essa mesma misericórdia, ele se irrita, ficou aborrecido. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse? Antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse? Meu Deus. Não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor. Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. O que esse homem esperava, meu Deus? Ele queria agir da mesma forma que aquele povo agia. Ele queria se vingar. Sabe o que Jonas estava fazendo aqui, irmãos? Exercendo a justiça própria. Lembra que lá, quando o pastor, fez aquela série lá em Mateus, fazendo a gente aprender, o que é o reino, o estatuto do reino, Ficamos mais de 3 meses lendo. Deus diz o quê? A sua justiça é para mim como trapo de imundície. A nossa justiça, irmãos, a forma como nós olhamos e pensamos que as coisas devem ser, não servem para nada, porque de fato nós não sabemos de nada. Nós pré-julgamos, nós olhamos só aquilo que podemos enxergar, e aí tiramos as nossas conclusões e sentenciamos as pessoas, nos afastamos e, pior, acabamos por afastar também essas pessoas de Deus. Porque se nós formos o único canal para que essa pessoa seja abençoada, talvez a bênção do Senhor não chegue até ela. Porque nós agimos com justiça própria. Jonas traz, o livro de Jonas aqui nos traz uma cidade, irmãos, perversa, a ponto de Deus olhar e dizer: chega, basta. Então acontecia de todo tipo de atrocidade. Irmãos, o Senhor tem perdão para os pecados mais cruéis. Nós não podemos julgar. Nós precisamos aprender a ouvir sem fazer o julgamento e direcionar a pessoa para um arrependimento genuíno. É lógico que todo pecado tem consequência. E a consequência ela vai chegar mais cedo ou mais tarde. Aqueles que infligiram a lei vão ter que se acertar com a lei. Aqueles que roubaram vão ter que reparar o dano. Alguns danos, infelizmente, não tem como reparar, mas a consequência fica. Mas isso não impede da pessoa arrependida herdar a eternidade. Porque essa vida aqui, ela é passageira.
Às vezes nós vivemos aqui como se isso aqui fosse eterno. E são só sopro que nós temos, um sopro de vida. O Senhor nos quer com Ele eternamente. Nós precisamos olhar mais para esse plano eterno do Senhor. Nós precisamos andar aqui sim nessa terra, mas se for possível isso, né? Eu às vezes falo muito com o pastor, tira o pé do chão. Não pensa como esse mundo. Pisa na eternidade. Olha o que o Senhor tem. Olha o plano dele. Porque não é a mesma coisa, não é igual, os interesses são diferentes. E nós precisamos começar a entender o projeto de Deus para a nossa vida e para a vida do nosso próximo. Ou então nós simplesmente vamos continuar na nossa vidinha, a tempestade lá quase matando todo mundo, e a gente dormindo no porão do barco, achando que está tudo bem. Irmãos, a tempestade está aí no mundo. Que não sejamos a causa da tempestade para o nosso próximo. A gente precisa avaliar isso, porque às vezes nós somos. É muito engraçado, né? Porque às vezes a gente fala coisas que as pessoas que às vezes não nos conhecem até se ofendem. Então nós precisamos prestar atenção. Por que fulano ficou diferente? Por que aconteceu tal situação? Será que foi por algo que eu fiz? Será que foi por algo que eu disse? A gente precisa se reavaliar. A gente precisa já chegar novamente a essa pessoa. Buscar saber o que acontece. Se a pessoa não quiser dizer ou não quiser conversa, aí é outra história. Mas nós precisamos ver se nós não estamos sendo a tempestade na vida do nosso próximo. Isso é sério demais. E aí, Jonas aborrecido, o Senhor misericordioso, porque o Senhor continua tendo misericórdia e continua trabalhando ali na vida de Jonas, né? Tentando explicar para ele como as coisas acontecem, porque não são do jeito que nós pensamos. Irmão, se você buscar o Senhor, se você perguntar para Ele, se você disser, né? Se você não compreender o plano dele, né? O que está acontecendo, se coloque na presença do Senhor, pergunte para Ele, porque Ele vai te responder, Ele vai falar com você, mas de forma nenhuma, irmãos. Não ache que a vida do outro é menos importante que a sua. Aprenda a perdoar. Por mais difícil que seja, por pior que seja, a gente precisa desenvolver o perdão. O perdão não é uma coisa fácil, mas o perdão ele nos liberta. O perdão nos tira de uma prisão, de uma cadeia. Muitas vezes a falta de perdão nos impede de ter acesso a Deus. Perdoar é a ordem do Senhor. Nós somos pecadores, nós somos fracos, nós somos ruins, mas o Senhor quer nos perdoar. Mas nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem também. Amém, irmãos? E aqui, né, no capítulo 4, é Deus tratando com Jonas, ensinando a ele. E ele ainda, né, ficando emburrado e aborrecido, depois por causa da planta que Deus fez crescer sobre a cabeça e no dia seguinte fez morrer. Enfim, que possamos alcançar a maturidade que vem de Deus. Não vamos deixar que as nossas certezas nos levem para a morte eterna. Porque Deus ele é longânimo, Deus ele nos ama, Ele nos deu acesso à salvação por Cristo Jesus, mas o tempo está se esgotando. A hora é agora. E não simplesmente, né, como a gente falou na semana passada, crente até o diabo é, mas o diabo não obedece a Deus. Eu não quero ser só um crente, eu não quero só crer na palavra de Deus, eu quero viver essa palavra, eu quero ser obediente a Deus, e eu quero fazer a diferença onde eu estiver. E com Jesus, por Jesus, em Jesus, nós conseguimos, nós podemos. Não importa, né? Quantas pessoas se afastam da gente, e às vezes se afastam mesmo, porque vão fazer coisas que a palavra condena. Amém, paciência. Mas o que nós não podemos perder é a oportunidade de falar do amor de Jesus, de falar do quanto essa pessoa pode ser abençoada, do quanto essa pessoa é amada pelo Pai. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e
nos ajudar a perseverar, porque a palavra dele diz, né, que aquele que perseverar até o fim, nós não podemos desistir na metade do caminho, ou no finalzinho do caminho. Talvez a gente já esteja no final do caminho. Será que nós vamos desistir agora? Não. Nós vamos perseverar, porque aquele que perseverar alcançará a coroa da vida. Amém? Deus abençoe vocês. Amém? Não sei o que o Espírito Santo falou com vocês enquanto a pregação estava sendo realizada, mas ali, enquanto eu estava sentado ouvindo a pregação, a informação que me veio foi essa: até quando você vai continuar sacrificando? E quando você vai realmente começar a obedecer? Olha, até quando você vai continuar sacrificando? E quando realmente você vai começar a obedecer? E às vezes sacrifício, a gente pensa em sacrifício, a gente pensa assim: ah, Jonas sacrificou, então ele desobedeceu e sofreu o que tinha que sofrer. Mas muitas vezes o sacrifício está relacionado até a própria religião. Às vezes a gente está cumprindo a religião, sacrificando, mas não está obedecendo. Olha que terrível isso. Não é terrível? Você está cumprindo com a religião, mas não está obedecendo. Então Jesus está perguntando de nós: até quando você vai continuar sacrificando? E quando você vai realmente começar a obedecer? É engraçado que quando o Jonas está dentro da barriga do peixe, ali não diz, né, se é uma baleia, sei lá o que é, mas não diz, é um peixe grande. Mas quando ele está dentro da barriga do peixe, quando ele se vê enrolado com as algas, quando ele se vê em apuro, porque imagina, devia ser uma escuridão total. E ele não sabia o que estava acontecendo ao redor dele, porque se for uma baleia, né? Se for uma baleia, ela deve engolir vários tipos de peixe. Tubarão, sei lá. Outros peixes que ele não sabia. E devia estar tudo acontecendo ali dentro, enquanto ele estava ali dentro. E ele sendo enforcado, ele não sabia se era alga, se era o que era, se era algum outro peixe. Eu acho que ele fez a oração mais sincera que ele poderia fazer. Aí eu parei para pensar e entendi que Deus quer que a gente passe por situações difíceis. Será que Ele quer? Sim ou não? Sim ou não, Yara? Não, Ele não quer. Né, Marcos? Será que Deus quer que a gente sofra? Deus te criou para sofrer, Martinha? Não. Deus criou o Jonas para sofrer? Não. Mas por que ele sofreu? Porque ele tinha que ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Porque ele não obedeceu. Mas ele quis sacrificar. Ele quis usar a lógica dele, a justiça própria dele. Eu não vou pregar para quem não merece. Eu não vou gastar o meu latim, como antigamente dizia, né? Vou gastar meu latim para quê? Para isso aí? Para quê? Se esse povo já vai morrer mesmo? Mas quando Deus tem um propósito, quando Deus quer, Ele vai te levar a situações extremas, para que você faça então a tua oração mais sincera. A sua oração mais sincera só brota na hora que você está mais em sufoco. A nossa mudança só acontece quando a gente está em aperto. Não existe mudança quando está tudo bem. Céu de brigadeiro, não existe. Só existe mudança quando está a tempestade fechada. E aí você vê assim: eu vou morrer, Senhor, eu vou morrer. Será que tu não está olhando para mim? Jesus está dizendo para você: é melhor obedecer. É melhor você obedecer. É como que ele estivesse dizendo assim: mas se você não obedecer, eu vou ter que te fazer sacrificar. Vocês são escolhidos de Deus.
Vocês são pessoas que Deus escolheu para fazer a obra dele. Enquanto vocês não fizerem, ou enquanto vocês escolherem ir para Tarsis, ao invés de ir para Nínive, Deus vai usar a baleia, ou o peixe grande, para te trazer de volta. Você vai, Deus traz de volta. Você vai, Deus traz de volta. Só que nesse meio tempo que você vai e volta, você sofre, você sacrifica, você perde tempo. Tinha uma pessoa que estava aqui há muitos anos atrás, alguns anos atrás. E ele, no dia que ele veio se despedir, eu virei para ele e falei assim: você pode andar para o lugar que você quiser. Você pode ir ao lugar que você quiser. Mas a obra que Deus começou na sua vida parou aqui. E se você quiser continuar a obra que Deus fez na sua vida, você vai ter que voltar a esse ponto. O que vai acontecer? Vai lá e vai voltar. Vai perder tempo. Aí a pergunta que eu te faço: e se não der mais tempo? E se Jesus voltar? Irmãos, vocês precisam acompanhar o que está acontecendo no mundo. Para de ver Globo. Para de ver Rede Globo. Rede Globo está mentindo para vocês o tempo inteiro. Vocês não estão sabendo o que está acontecendo. Israel está fechando acordos com vários países lá ao redor deles. Israel está se preparando para um caos que pode acontecer. Está muito próximo do anticristo ser anunciado. E a igreja do Brasil parece que está dormindo. Parece que está. Eu não sei o que acontece. As pessoas estão falando em campos de não vou terminar a palavra. Campos para guardar as pessoas que se negam a tomar vacina. Vocês sabem lá o que é isso? Isso aconteceu na Alemanha nazista e na Segunda Guerra. Está voltando a acontecer, irmãos. A Globo fala disso. Mas já está acontecendo. Estados Unidos está formando uma lei para se fazer nos Estados Unidos isso. Por que eles queriam que o Biden, não vou falar o nome dele todo não, fosse eleito? Porque ele quer fazer isso lá. Você acha que não vai chegar aqui? Você acha que não vai chegar aqui, irmãos? A igreja precisa orar. A igreja precisa jejuar. A igreja precisa acontecer o que aconteceu com Nínive. Se arrepender dos seus pecados, jejuar, se arrepender, se humilhar diante do Senhor. Irmãos, nós precisamos fazer isso. Ah, a minha igreja é pequena. Comece por você. Comece por você. Comece a se preocupar mais com o seu próximo, com o seu irmão. A igreja da unidade está fazendo uma campanha para ajudar os nordestinos. Você ajudou? Irmãos, a palavra de Deus diz que quando chegasse o fim, o amor de muitos se esfriaria. Cuidado para que isso não aconteça com você. Jonas não quis ouvir o conselho de Deus e passou pelo que passou. Quase morreu, achando que ia morrer. Todas as vezes que nós não queremos ouvir o conselho de Deus. E aonde está o conselho de Deus hoje? Deus está aqui fisicamente? Mas aonde está o conselho de Deus? Ela toda é o conselho de Deus. Se você se revolta com um versículo, ou com uma coisa que está aqui dentro da palavra de Deus, você está sacrificando. E ao sacrificar, você vai passar por aquilo que Jonas passou. Vai morrer? Não sei. Mas vai sofrer. Irmãos, todas as vezes que o Senhor nos dá um recado desse, é porque Ele quer tratar conosco. É que ele quer que você não passe pelo sacrifício. É que Ele quer que você obedeça para você não ter que sacrificar.
O sacrifício. Você pode dizer assim, mas eu tenho que sacrificar porque Jesus sacrificou. Não, é o contrário. Jesus já sacrificou por você. Já se entregou na cruz por você. Agora o que você tem que fazer é obedecer o que Ele deixou. Obedecer. Dias difíceis chegarão. E quando chegar, como você vai reagir? Sabe aquela coisa? Outro dia eu estava brincando com a minha filha, né? A Elise tem 2 anos. Então a gente quando não quer que ela grite, aí que ela grita mais, né? Elise, fica quieta. Mas ela não tem noção de obediência. Ela está começando a aprender. Agora se eu falar com a Esté, fica quieta. Vai ficar. Agora se imagine no momento de tensão. Quando você precisa obedecer para poder sobreviver. Aqui é um manual de sobrevivência para você e para mim. Se eu não aprender a obedecer esse manual de sobrevivência, eu e você não vamos sobreviver ao que está por vir. Você entende isso? Quando você está numa selva, num exército, quando você está fazendo treinamento de selva, se você não obedece à voz do seu comandante, do seu capitão, o que acontece com você? Morre. Agora, se ele está ali para comandar você, te orientar, te tirar do sufoco, às vezes ele vai te dar uma ordem que você não quer fazer, mas se você não fizer, você vai morrer. E se você não obedecer? Deus está falando com a igreja brasileira há tempos, irmãos. Deus está falando conosco hoje. Por que ainda nós escolhemos sacrificar? E quando que nós vamos começar realmente a obedecer? Acho que ainda bem que Deus falou conosco através dessa palavra hoje. E mostra que Ele está cuidando de nós. Mostra que Ele está dizendo para você, você é importante para mim. Você ainda é importante para mim. E eu fico com pena daqueles que não estiveram aqui hoje. Mas ao mesmo tempo eu fico feliz, porque Ele separou vocês, irmãos, para ouvir essa palavra hoje aqui. Mostra o amor que Deus tem por nós. E o quanto Ele quer nos livrar do desastre que está por vir. Mas eu só vou me livrar desse desastre se eu obedecer totalmente o manual que Ele deixou para mim e para você. Acho que Deus tem sempre o melhor para nós. A gente que muitas vezes não sabe discernir qual direção tomar. Acha que é melhor às vezes ir para Tarsis, mas não é. A melhor direção, o melhor lugar é quando você está dentro da vontade de Deus para você. Faça a vontade de Deus. Independente daquilo que possa acontecer, independente daquilo que você está sentindo, não faça aquilo que você sente, faça aquilo que Deus sente por você. Seja a personificação da vontade de Deus nessa terra. Seja isso. Seja. Sê tu uma bênção, diz o Senhor. Ser você uma bênção. Seja, independente do outro, independente de quem está pregando para você, independente do que está acontecendo, eu serei uma bênção, segundo a vontade de Deus. Independente do que está acontecendo. Sabe por que independente do que está acontecendo? Porque até eu posso te decepcionar. Mas Jesus nunca vai te decepcionar. Nunca. Né? Minha esposa falou aqui, às vezes alguém se entristeceu com alguma palavra sua, com alguma atitude sua, vai lá e peça perdão, é verdade. Mas o recado para essa pessoa também: não olhe para aquele que te ofendeu. Perdoe. Jesus disse: amai os vossos inimigos. Enquanto nós não fazemos isso, nós estamos sacrificando.
não estamos obedecendo. Obedecer a Deus significa anular-se a si mesmo. De verdade, irmãos. Não pode ser mais uma pregação, mais uma palavra, mais alguma coisa, mas tem que ser atitude. Eu preciso anular a minha vida em prol do reino de Deus, em prol da vontade de Deus. O que você tem feito para que o reino de Deus se expanda nesse lugar, nessa casa? Às vezes nós damos tanto cartaz, irmãos, para outras coisas. Aqui, quando você escolhe a palavra, essa é a melhor parte que você pode escolher. É a melhor parte. Obedecer à vontade de Deus. Amém? Vamos estar de pé? Senhor, nós te glorificamos, Senhor, na beleza da tua santidade, ó Pai. Ah, Jesus, quando olhamos para nós, Senhor, quanto nós vemos, Senhor, que sacrificamos, Senhor, achando muitas vezes que estamos fazendo a tua vontade, Senhor, mas no fundo, Senhor, estamos agindo com a nossa justiça própria, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, na nossa fraqueza, ó Pai. Nos faz parecidos contigo, Jesus. Nos move, Senhor, Espírito Santo, nos move aonde quer que nós venhamos a andar, nos move. Tantos impedimentos que colocamos, Senhor, tantas coisas, Senhor, que nós pensamos, Senhor, segundo os nossos conceitos, as nossas religiões. Mas a verdadeira religião, Senhor, é buscar a Ti em espírito e em verdade, Senhor. Oh Deus, nos perdoa por termos andado, Senhor, em sacrifício, quando nós deveríamos andar em obediência, Pai. Que nessa noite, Senhor, o Teu Santo Espírito alcance o maior número de pessoas possível, Senhor. Nós não sabemos o quanto essa palavra pode alcançar as pessoas, Senhor. Mas nós sabemos o Deus que é o Deus do impossível e pode fazer um milagre acontecer, Senhor. Nós clamamos por essa igreja, Senhor. Clamamos pela igreja da Unidade de Itaipava. Clamamos, Senhor, pelo Teu agir nesse lugar. Clamamos, Senhor, que Tu coloque em nós a consciência necessária, Senhor, para fazermos, Senhor, aquilo que for necessário para o Teu reino se expandir nesse lugar. Senhor, modifica as nossas vidas, Senhor. Traz-nos, Senhor, ao nosso verdadeiro eu, de onde nós nunca deveríamos ter saído da Tua presença, Pai. Que nós possamos obedecer, ao invés de sacrificar. Abençoa-nos nessa hora, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que você seja abençoado, que essa palavra esteja guardada nos teus corações, que Ele fale contigo e que Ele te faça a mudança que for necessária, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, graça e paz.